Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Bom estarmos juntos mais uma vez para louvar o nosso Deus. E começo perguntando como está você, como estão os seus, a sua família, a sua parentela aí, a sua casa, você tem se cuidado, na verdade, tem estado recolhido, tomando todos os cuidados para que esse mal fique o mais longe possível de você e dos seus. Faça isso, faça isso. Se você tem feito, então redobre os cuidados, porque o tempo cobra isso de nós. Nós estamos aqui reunidos para louvar o Senhor. Nessa quinta-feira vamos ter o nosso culto, vamos aproveitar para louvar o Senhor, ouvir a mensagem que Ele tem para nós e alegrar o nosso coração. Os tempos são difíceis, mas nós temos que buscar no Senhor força e alegria para superar tudo isso que nos tem cercado. Eu quero começar lendo uma porção do Salmo 144, a partir do verso 9, que diz assim: A ti, ó Deus, entoarei um cântico novo. Na lira de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis vitória, quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja mão direita é a mão direita da falsidade. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e que nossas filhas sejam como colunas esculpidas para um palácio. Que os nossos celeiros transbordem, cheios de todo tipo de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que nosso gado seja fértil e as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Essa é a aspiração do nosso coração, com certeza, né? Ver a prosperidade do Senhor e ver o grito de lamento afastar de nós. Então vamos permanecer fiéis, permanecer firmes, né? Sabendo que Ele cuida de nós. Ele é o Deus que cuida de nós. Então vamos fazer a nossa parte e confiar e descansar no cuidado do Senhor. Né? As saudades são grandes dos irmãos, vontade de abraçá-los, mas vamos crer que em breve poderemos fazer isso. Tá bom? Mas por enquanto, vamos mantendo o cuidado e aqui adorando o Senhor, né, nessa nossa unidade à distância, mas louvando e adorando o Senhor. Então vamos orar e logo em seguida vamos entrar no louvor e na meditação da palavra. Glórias te damos, Senhor, Deus soberano. Glórias te damos, porque mesmo em meio a um momento difícil, nós sabemos que a tua mão está sobre nós. Nós sabemos que não estamos sozinhos, não estamos largados, abandonados à própria sorte. Temos o Senhor, que é o nosso refúgio, que é a nossa segurança. E queremos ser como o salmista, né, que declara: bendito a nação cujo Deus é o Senhor. E que nós sejamos essa nação. Que os nossos lares sejam essas pequenas nações, onde o Senhor é Deus, onde o Senhor tem toda a liberdade, onde a comunhão do Teu Espírito Santo é plena, onde o nosso coração esteja totalmente sensível ao Teu falar, ao Teu ordenar, ao Teu ensinar. Pai Santo, nesse momento difícil, mais uma vez, eu coloco todos aqueles que estão na situação difícil, hospitalizados, precisando de socorro. Que o Teu socorro venha, Senhor. Clamamos pela Tua misericórdia e nessa situação clamamos pela Tua misericórdia de um modo coletivo, porque toda a terra carece da Tua misericórdia. E que Teu olhar em particular, Deus, também nos acuda, também nos socorra, também nos atinja, porque Tu sabes do pesar que vai em nosso coração, da dor que vai em nosso coração, muitas vezes do medo que nos assola, não somente com relação a nós mesmos, mas com relação aos nossos entes queridos. Que o Senhor tranquilize, que o Senhor traga paz, que o Senhor mantenha a segurança em nossos corações de que Tu és o Deus acima de todas as coisas. Um Deus que cuida, um Deus que guarda, um Deus que zela. Que esse tempo, Pai, nos sirva de aprendizado. Que esse tempo nos sirva de atenção para que nós olhemos para as coisas que realmente valham a pena, a começar pelo Senhor, pelo Teu senhorio, pela Tua presença, pela comunhão com o Teu Santo Espírito. Assim, Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua presença nesse dia, aceita a nossa adoração, o nosso louvor, e que a nossa oração encontre o destino que é o trono da Tua graça. E que o nosso coração nisso descanse, nisso repouse,
sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Que a palavra meditada, a palavra que vai ser trazida a nós, fale ao nosso coração e também traga a paz que necessitamos firmar, fortalecer ainda mais nesses dias. Muito obrigado. Continua conosco, continua com cada lar, com cada família, com cada pessoa, Pai, dada a comunhão do Teu Santo Espírito, o Espírito que traz paz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Cidade do
A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de cumprimentá-los nessa noite, né? Nesse momento. Vou estar trazendo aqui para vocês uma breve reflexão. E antes de tudo, gostaria de estar fazendo uma oração. Amém? Oremos então. Senhor Deus, meu Pai, estamos, Senhor Deus, aqui nesse momento, ó Pai, para ler mais da Tua Palavra, aprender mais de Ti, Senhor Deus, meditar, ó Pai, naquilo, ó Pai, que o Senhor quer trazer para nossas vidas, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, nesse momento, Senhor Deus, conseguir extrair, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para nós nessa noite, nesse momento em que estamos vivendo, ó Pai. Que venhamos conseguir, ó Pai, tirar, Senhor Deus, reflexões, Senhor Deus, lições, Senhor Deus, para o nosso dia a dia e para a nossa vida, Senhor Deus. Usa-me, ó Pai, como instrumento Teu, que seja feita a Tua vontade sobre a minha vida nesse momento. Livra-nos de todo mal, que venhamos ter, Senhor Deus, nossa atenção, ó Pai, para aquilo que, Senhor Deus, o Senhor quer falar conosco, ó Pai. É isso que eu lhe peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou estar trazendo aqui para vocês uma palavra sobre o rei Ezequias. Eu imagino que muitos irmãos devem ter visto alguma novela da Record que provavelmente tenha abordado aqui a história do rei Ezequias. Mas ali eles contam somente a história, né? Contam somente os fatos que aconteceram naquela época. E o mais importante da história em si qual é a moral, né? O que nós podemos trazer para o nosso dia a dia que estamos hoje, né? Então é isso que eu vou tentar trazer aqui para vocês nesse momento, tá bom? Então eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, né, para acompanhar. Em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, né, que aqui vai começar a falar sobre o reinado do rei Ezequias sobre Judá. Eu estou com a Bíblia aqui do lado, irmãos, eu usei ela também para fazer esse estudo, para fazer essa leitura, mas eu preferi a versão do celular, tá bom? Que é uma versão mais adaptada, uma versão mais atual, então vocês não liguem muito não, não esquentem a cabeça com isso. Mas vamos lá. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 5. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Seguindo o exemplo dos seus antepassados, seguindo o exemplo do seu antepassado, na verdade, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Azerá. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes, nem depois daquela época. Irmãos, eu separei aqui essa palavra em 7 tópicos, né? Muita gente tem gente até que gosta de saber, né? Questão de tópico. Tópico, já fica contando, ó, já foi o tópico 1, já foi o tópico 2, falta só 5. Calma, eu vou tentar ser o mais breve possível, vou tentar falar da maneira mais resumida e mais importante, trazer a moral dessa história para nossas vidas nos dias de hoje, tá bom? E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, o primeiro tópico, já vai um, tá, gente? É sobre a atenção aos detalhes do rei Ezequias, para aquilo que agradava a Deus, para aquilo que Deus queria de fato. Uma das primeiras coisas que ele foi fazer foi destruir os altares dos deuses falsos, né, os deuses de Baal. Foi destruir também uma serpente que foi feita desde a época de Moisés. Então, é uma pessoa que está prestando atenção nos detalhes. São coisas que, por exemplo, passaram-se muito tempo e muitos reis passaram antes dele e não observaram aquelas coisas. Ou puderam até conseguiram observar, mas não fizeram nada com aquilo, deixaram da maneira que estava. Ele não, ele se atentou a esses detalhes. Ele fez com que tudo isso ali naquele momento acabasse, que as pessoas adorassem somente a um Deus, ao único Deus, que é o Deus de Israel. Amém?
E isso é importante. Aos 25 anos ele já tinha essa visão, já era detalhista. E nas nossas vidas não é diferente. É importante que venhamos estar prestando atenção naquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus em nossas vidas. E a gente está tirando, colocando de lado, repreendendo das nossas vidas essas coisas que não fazem parte dele. Está sendo rápido, gente. Já vamos para o segundo tópico. No segundo tópico eu vou falar sobre as aflições que o rei passou, né? Uma das aflições. Então vamos lá. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Vamos ler o 13 e o 14. No ano 14 do reinado de Ezequias, de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe, que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei. Por favor, saia do meu país, que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então, nesse momento, a gente vê um rei que ele passa por aflições como qualquer outra pessoa, né? E aflições que naquele momento que ele vê que as suas cidades estão sendo atacadas, estão sendo destruídas, estão sendo saqueadas, é um problema que ele mesmo tenta resolver. Problema que está ao alcance dele. É uma questão política naquele momento, né? Uma questão de guerra. Então ele tenta resolver ali com o seu agressor, que é o rei da Assíria. Ele tenta resolver da melhor maneira possível, tentando entregar todas as riquezas que tinha ali em Judá. Inclusive, ele tenta oferecer, vai estar escrito aqui, quem quiser ler, e é bom, né? Dá uma lida no capítulo 18 todo, capítulo 18, 19 e 20. Você vai observar que ali ele oferece até mesmo itens que estavam folheados a ouro do próprio templo que ele levantou ali, que ele reconstruiu, que era a favor de Deus. Então ele tenta resolver da melhor maneira possível o que está ao alcance dele, né? Minha opinião aqui agora é que ele fez nada mais do que o correto. Ele tentou resolver uma questão que estava ao alcance dele, uma questão política. Vou tentar resolver e acabar com esse problema. É uma aflição que nós passamos no nosso dia a dia, que nós temos que resolver várias e várias e várias vezes. Mas ali no momento dele era uma guerra, né? Estavam pessoas sendo mortas, cidades sendo saqueadas, ele foi tentar resolver da melhor maneira possível. Já vamos para o tópico 3, tá, gente? Bem rápido mesmo. Então, o rei da Assíria, naquele momento, ele não aceita, né? Ele não aceita e, muito pelo contrário, ele chega a insultar ao rei Ezequias e insultar a Deus. Aí, gente, infelizmente, não teve jeito. Coitado do rei da Assíria. Mas vamos ler, então, em 2 Reis, capítulo 18, tá bom? Capítulo 18, os versículos 19 e 22. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? O rei da Assíria questiona o rei Ezequias. E lá no versículo 22, ele coloca: ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus? E não foram os santuários e os altares do seu Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém. Aqui o rei da Síria ele questiona Ezequias, dizendo que em quem ele está confiando de estar fazendo tal oferta, né? Como é que é isso? Ele fala para o rei de Ezequias: como é que é isso? Como é que você me oferece tal coisa e você acha que só nisso vai se livrar? Você está tendo tua confiança em quê? É no seu Deus? É no Deus de Israel? Nesse momento, o rei ele já estava, não só ele sendo insultado, mas também o Deus de Israel. E foi além, né? O tópico 4 já, nós vamos falar então sobre o que aconteceu naquele momento, que vamos ler em 2 Reis, capítulo 18, versículos 28, 29 e 31.
Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico. Só explicar para vocês, que eu não li aqui antes, o oficial da Assíria, tá, gente? Ele falou em hebraico, que era a língua comum ali do povo de Judá, para que todos escutassem e todos entendessem. Então ele falou: escutem o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas de suas próprias parreiras e figos de suas figueiras, e para beber água de seus próprios poços. Então aqui, irmãos, nós verificamos então que aquele soldado, aquele oficial, na verdade, da Síria faz uma oferta às pessoas que estão ali nas muralhas, né? Ele tenta, além de insultar ao rei Ezequias, insultar a Deus, ele faz uma oferta, que nesse caso é uma tentação, podemos dizer assim. Podemos dizer que pode ser uma tentação, né? E eu fiquei pensando nessa palavra, nesse versículo durante um bom tempo e vi que não tem sido diferente nos dias de hoje. Parou o vídeo daquele ali, ó. Aqui tá. Tá, beleza então. É que tem 2 celulares, gente, para ter certeza, entendeu? Mas vamos lá. Não é diferente nos nossos dias de hoje. Porque quando eu li e vi as ofertas, né, que o outro rei oferece para aquele povo, eu começo a observar que a gente consegue aplicar nos nossos dias de hoje o seguinte, né? Eu sei que aqui, hoje, você que está assistindo, provavelmente você é crente, evangélico, né? É salvo já. Dificilmente eu vou estar aqui agora falando para uma pessoa que tá tendo contato hoje com a igreja, né? Então eu vou ser bem claro, vou ser bem aberto, vou ser bem sincero com minhas palavras. Entenda porque pregar para crente é diferente de pregar para aquele que ainda não é crente. E o bom de pregar para crente é que a gente pode trazer a realidade da igreja, a realidade carnal, a nossa realidade também que a gente vive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Enfim. E a gente vê hoje, às vezes, as pessoas criticando, falando alguma coisa, podem até estar criticando a igreja por... nossa igreja não consegue fazer uma live, nossa igreja não consegue fazer um culto legal, tem que ficar fazendo gravação. Irmãos, é a ferramenta que Deus nos proporcionou. É a ferramenta que está nos possibilitando a dar continuidade naquilo que Ele deseja, que é pregar a sua palavra. Por mais que seja pregar para crente, para aquele que já crê na sua salvação. Mas não é algo repetitivo, porque a palavra de Deus se renova cada dia, e cada dia a gente encontra uma nova aplicação, cada dia que passa a gente encontra algo que a gente consegue comparar ao nosso dia a dia, correto? Então, às vezes eu vejo algumas pessoas até falando, colegas do trabalho, eu continuo trabalhando, sou da área da saúde, eu continuo trabalhando. Alguns colegas até falam assim, poxa, Rafa, sua igreja não está conseguindo, cara, assiste lá da minha igreja é live e tal, tá fazendo com instrumental, tudo junto e tal. Pô, bacana, legal. E às vezes eles querem criticar, querem falar algumas coisas, e a gente não pode dar ouvido para esse tipo de situação. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente vai passar por isso, infelizmente a gente vai passar por isso. Às vezes o irmão quer falar no nosso ouvido uma coisa, quer falar outra. Às vezes até mesmo coisas que entristeceram ele, mas a gente não pode se deixar levar por certas palavras. A gente tem que tomar cuidado com isso. E nessas horas a gente tem que seguir a mesma orientação que o rei Ezequias fez ao seu povo, que vamos ler lá no versículo 36 do capítulo 18, que diz: mas o povo ficou calado, de acordo com a ordem do rei Ezequias, eles não disseram uma só palavra. Então naquele momento ali que o oficial estava oferecendo diversas coisas,
criticando a Deus, criticando ao rei Ezequias, que era a liderança naquele momento daquele povo. O rei Ezequias falou que eles deveriam se manter calados, e eles se mantiveram calados. Porque às vezes um falar uma coisa ali já era. Um abre a boca para falar, irmão, já era. Já vira uma revolução, já vira uma outra coisa que não era desejável naquele momento. Então, irmãos, essa é a minha dica para vocês hoje. Fiquem calados em certos tipos de ocasião. É melhor a gente manter o silêncio. Manter o silêncio e entregar nas mãos de Deus. Amém? O rei Ezequias aqui diversas vezes ele tentou resolver da sua maneira, né, aquilo que estava ao alcance dele, tentando negociar politicamente, mas não conseguiu. E a gente vai chegar nesse tópico aqui, que é o tópico 5. A gente vai falar sobre as limitações. No momento que o rei Ezequias ele também reconhece que tem suas limitações, que ele não é capaz de resolver todas as coisas, né? E eu falei sobre isso no tópico 2, que o rei Ezequias ele teve a sua iniciativa, né? Ele tentou fazer a parte dele, tentar resolver toda essa questão da melhor maneira possível. Vamos lá. Então, tópico 5 agora, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês lá no capítulo 19 de 2 Reis, o versículo 1. Que assim diz, né? Deixa eu ver se está certo. Está certo. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Agora lá no versículo 6, Isaías mandou esta resposta. Depois que Ezequias, né, entrou no templo, rasgou, vestiu as suas roupas simples ali, né, algumas versões falam panos de saco, né, roupas de saco, ele se humilhou e ficou muito triste com essa notícia, né? Então o profeta Isaías manda uma mensagem para ele, né? Que era uma resposta do Senhor. O Senhor diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei assírio ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele. E Deus vai fazer com que ele seja morto ali. Amém? Então, Deus entra com a providência. No momento que Ezequias tem a sua limitação, não consegue resolver, Deus entra com a providência e resolve essas questões. E não é diferente com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Não liga, irmão, eu sempre vou falar isso, tá? Não é diferente. É o que a gente vive no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus é isso. Você não só lê um livro de história, né? Mas você vê que realmente existem coisas que aconteceram naquele tempo e que Deus estava ali presente, que Deus entrou com a providência, Deus teve atitudes, teve ali como falar com o seu servo, falar com os seus filhos e resolver todas aquelas questões, né? Então, coisas que nós aplicamos hoje no nosso dia a dia, coisas que nós aplicamos hoje na nossa vida. Amém? Então, ali não foi diferente. No momento que teve sua limitação, que ele não conseguiu resolver aquela questão, ele se prostrou aos pés de Deus, né? E Deus entrou com a providência, fez com que o rei da Síria estivesse saindo daquele local e voltasse para a sua cidade. E Deus ainda prometeu que ali ele seria morto. Porque ele insultou não somente a Ezequias, mas como insultou também a Deus, né, irmãos? Então vamos lá. Enfim, o rei da Síria, no versículo 19, na verdade, capítulo 19, versículo 9, né, somente a parte B. Quando o rei da Síria soube disso, mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: o seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele o engane. Ou seja, é a segunda vez que ele insulta. O rei da Síria ele insulta a Deus novamente pela segunda vez, né? E o rei Ezequias ele continua sabendo de suas limitações e entrega na mão de Deus, né? E mais à frente a gente vê, deixa eu só me localizar aqui, que quando o rei Ezequias ele recebe essa carta, né, do rei da Síria, ele pega essa carta e coloca no templo de Deus e faz a oração. Irmãos, acontece muitas vezes da gente
passar por certas aflições. Às vezes a gente tenta resolver da melhor maneira possível, né? E às vezes a gente não consegue, a gente reconhece nossa limitação. E da parte B para a parte C, só quem resolve é Deus, né? Então a gente entrega nas mãos dele. E Deus começa a resolver toda essa questão, né? Desenvolver todo esse problema. E no ponto em que Deus resolve, que fala que o rei da Síria vai voltar para sua cidade e que vai tirar a vida dele, o rei Ezequias continua na sua, ele fica aguardando, né? E o rei da Síria manda uma nova carta para ele, afrontando novamente a Deus. O rei Ezequias poderia ter visto ali aquela carta e tentar ir de encontro, né? Com palavras contra o rei da Síria, né? Trocar ali ofensas, né? Tentar discutir com ele através de cartas, né? Falar alguma outra coisa para ele. Mas não. Ele continuou com a sua limitação, sabendo da sua limitação, e entregou ali nas mãos de Deus essa carta. E infelizmente o que acontece nas nossas vidas é que no momento que Deus começa a resolver as coisas, a gente quer entrar também. A gente acha por direito de tentar continuar resolvendo. Não, vou ajudar Deus. Vou ajudar Deus e vou tentar resolver. Gente, não é o ideal. No momento que nós entregamos uma coisa na mão de Deus, deixe na mão de Deus até o fim. Não tem como a gente entrego minha vida na mão de Deus. Espera aí, até a página 2. A partir da página 3, espera aí, Deus, sou eu que comando, sou eu que resolvo isso aqui, sou eu que faço. Estou com um problema. Deus, estou com um problema no meu trabalho, estou com uma dificuldade e não consigo resolver. É aquela pessoa que é meu superior e por mais que eu tente ser uma boa pessoa, faça uma política da boa vizinhança, por mais que eu seja um bom profissional, chegue no horário e faça o meu trabalho, aquela pessoa está me perseguindo, eu não sei o porquê. E talvez você nunca encontre o porquê. E Deus começa a desenvolver aquela questão, resolver para você, e você, no meio disso, você também quer entrar e tentar resolver, acha que já está tudo certo. Irmãos, não é assim. Espere o tempo de Deus. Espere que Deus finalize aquilo que Ele começou a fazer na sua vida. Tá bom? Não tenta querer resolver, querer entrar nesse meio, não tente ajudar Deus nessas horas. Tá bom? Faça a sua parte. Fique calado. Fique em oração, fale com o seu Deus. Amém? E o rei Ezequias, ele fez certo, ele pegou aquela carta, colocou no altar de Deus e entregou nas mãos de Deus. Falou, Deus, está em suas mãos, entrega em suas mãos. E dali Deus entrou com a providência. Deixa eu só me localizar aqui. Vamos lá. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Né, já li isso aí. E depois, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. No versículo 35, nós vamos ler a providência de Deus. Vamos lá. Naquela noite, o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Então, e essa foi a providência, né? Que Deus entrou e acabou com todo aquele exército. Não tinha mais exército. Então o rei Senaqueribe, né, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Então ali Deus entra na providência. A todo momento Isaías ficou calado, deixou que Deus fizesse a parte dele, né? Não se intrometeu, não tentou ir de encontro com o rei da Assíria, não tentou trocar palavras ali com ele em momento nenhum, simplesmente entregou na mão de Deus. E muitas das vezes nós temos que fazer isso, né? Na maioria das vezes, né? Em 99% dos casos, entregar nas mãos de Deus e deixar com que ele resolva essa questão até o fim. No tópico 6, irmãos, já estamos terminando, nós vamos ver um rei que, além que é suscetível, né, às aflições do mundo, é suscetível a doenças. É suscetível a uma doença grave, mas que é curado pela misericórdia de Deus. Então a gente vai ler lá em 2 Reis, capítulo 20.
Deixa eu passar aqui. Capítulo 20. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para a morte. Algumas versões falam: põe a sua casa em ordem, né? E naquele momento, o rei Ezequias ele fica sabendo que ele vai morrer, que ele vai perder a sua vida pelaquela doença que ele está, né? Uma doença intestinal, né? Estômago e intestinos ali. Alguns acreditam que seja um câncer que ele teve na época. E existiu câncer naquela época. Então, ele fica sabendo de sua morte. E naquele momento, ele ora ao Senhor, né? Que a gente vai ler lá no versículo 3, que a oração dele é a seguinte: Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Naquele momento ali que ele vai orar a Deus, que ele fica sabendo de sua morte, o profeta Isaías fala para ele que ele deveria colocar a casa dele em ordem, né? Colocar as suas coisas em ordem. Mas pelo que a gente lê nos versículos anteriores, o rei Ezequias ele sempre foi uma pessoa bem organizada, né? bem correta, né? A primeira coisa que ele fez foi destruir os altares pagãos, destruir aquela serpente antiga desde a época de Moisés, reconstruir o templo, fazer uma reforma, deixar tudo certo. Sempre foi cuidadoso com suas palavras, cuidadoso com suas atitudes. Então, no momento que fala ali, colocar a sua casa em ordem, colocar suas coisas em ordem, o que seria para colocar em ordem ali naquele momento ali da vida do rei Ezequias? Eu, sinceramente, não consegui extrair essa informação, irmãos. Para mim é um mistério que Deus teve com ele nessas palavras que ele entendeu naquele momento. Qual é o mistério que Deus nos trata de certas formas que às vezes a gente não entende, mas coisas que a gente entende depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 3 anos, enfim. E outro mistério que teve com Deus, antes de eu falar do outro mistério que teve com Deus, eu fiquei pensando, como é que é saber que você vai morrer, que você vai perder a sua vida? O que passou pela cabeça de Ezequias? Não tem outra maneira de a gente se colocar no lugar dele a não ser se a gente recebesse essa notícia, né? E é diferente, não é receber a notícia de um médico. Você receber a notícia de um médico, o médico chega para mim: Rafael, você tem 3 meses de vida. Eu vou olhar para a cara do médico e vou: tá bom. Porque eu vou olhar para ele e vou falar: tá bom, doutor, mas quem dá a última palavra é Deus. Se Deus falar para mim que eu tenho 6 meses de vida, é mais 3. Se Deus falar que é muito mais tempo de vida, enfim. Mas ali naquele momento ali era diferente. Era o profeta Isaías falando o que Deus revelou a ele, pro rei Ezequias, que ele iria perder a vida dele. Então era Deus já que estava dando a última palavra, não tem jeito. Então imagina, você tá tranquilo, na sua paz, na sua casa, fazendo todas as coisas corretamente, aquilo que deve ser feito, e você receber a notícia que você vai perder a sua vida. Eu acredito que o rei Ezequias ele não ficou triste por ele naquele momento, mas também já vou chegar nesse ponto. Mas o que passaria pela sua cabeça hoje sabendo que você iria perder a sua vida? Você teria que organizar a sua casa, você teria que organizar a sua vida para poder, de fato, perdê-la? Como está a sua situação hoje com Deus? Como está a sua vida hoje com Deus? Como está a sua vida com seus familiares? Que às vezes arrumar a sua casa não é só arrumar a vida com Deus, mas às vezes é pedir perdão para o familiar, voltar a falar com um tio, com uma tia, ou com até mesmo seus próprios pais ou irmãos. Eu acredito que, como falei, o rei Ezequias estava em dia com essas coisas, por ser um homem muito justo, muito honesto, muito correto, entendeu? Muito atencioso a esses detalhes. Mas, enfim, é mistério. Mas, o que seria para mim se eu recebesse essa informação? Rafael, você vai perder a sua vida. Coloque sua casa em ordem. Qual seria a primeira coisa que eu ia fazer, né? É tentar colocar o que em ordem? Eu ia pensar no quê? O que eu faço? E agora? Enfim, é uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos, porque, infelizmente, a gente tem perdido muitos irmãos em Cristo, né? Para essa doença que está abalando aí no momento, a doença da moda, que é o Covid-19, o coronavírus. Muitas pessoas estão sendo afligidas, muitas pessoas estão
perdendo suas vidas. Começou uma coisa longe, né? Uma coisa distante, que a gente não achava que não ia chegar aqui no Brasil. Chegou, muita gente não deu tanta importância, até que começou a morrer pessoas próximas, pessoas que nós conhecemos pela essa doença. Então, é uma coisa que é bom a gente pensar. Até mesmo na palavra diz que é melhor a gente estar num velório do que num aniversário, casamento, não estou bem lembrado. Porque ali a gente passa a meditar um pouco mais sobre a nossa vida, né? Então, irmãos, vamos pensar um pouco mais, né, sobre essas questões. E ali também tem o outro mistério que eu falei com vocês, foi no momento que ele orou. No momento que ele recebe aquela notícia, lá no versículo 3, né, a gente escuta a oração dele. Ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Irmãos, depois no versículo 6, o profeta Isaías já revela para ele: vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. O ponto mais importante que eu quero dizer desse versículo 6 é a parte A, né? Vou deixar que você viva mais 15 anos. Poxa, eu fiquei lendo e falei, gente, qual foi a oração dele? Eu li a oração dele umas 7 vezes. Da gaguejei aqui, né? Mas não liga não. Aqui a oração dele, ele fala: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Foi essa oração que ele fez. E também comecei a pensar, falei, gente, o que tá nesse texto aqui que tocou o coração de Deus naquele momento e Deus agiu com misericórdia e deu mais 15 anos de vida para ele? Não sei. Não sei. E esse aqui é o outro mistério, né? Que eu falo com vocês. Deus foi misericordioso com a vida dele. E é um mistério porque nós sabemos que quando a gente está fazendo uma oração, a nossa mente funciona de uma maneira incrível, né? A gente está falando e está pensando, às vezes, uma outra coisa. Então a gente consegue falar e pensar já nas próximas palavras, pensar naquilo que a gente está falando. A gente consegue fazer essa avaliação rápida. Isso é legal, isso é interessante. E às vezes quando a gente está orando na igreja, tem a oportunidade para orar, a gente já fica pensando naquilo que a gente está falando, nas próximas palavras, né? E uma conversa com Deus, como se fosse uma conversa que eu tenho com a minha esposa, como se fosse uma conversa que eu tenho com meus pais. A gente fica pensando nas palavras que a gente vai usar para formar ali as frases, enfim. E no momento dessa oração, você sabendo da sua morte, sabendo que você vai perder a sua vida, passa muita coisa na sua cabeça, né? Então, além da oração que Deus estava escutando, Deus também conhecia os pensamentos de Ezequias naquele momento. Sabia o que estava passando pela cabeça dele, o que deveria estar passando naquele momento para Deus ter misericórdia. Porque, assim, a oração dele falou que ele sempre foi fiel, sempre fez aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? Mas, enfim, perder a vida, nós temos a vida eterna. Essa vida aqui é passageira. Acabar aqui, nós temos uma vida eterna com Deus. Amém. Morrer não é ruim. Vocês concordam comigo? Não sei se alguém vai concordar. Eu acho que morrer não é uma ideia ruim, desde que você esteja com a sua vida no altar. Mas o que mais me traria tristeza de eu perder a minha vida é ver a tristeza dos meus familiares. É claro que eu não iria ver, mas eu sei que eles iriam ficar tristes com essa situação, né? Meus pais iriam ficar tristes, minha irmã, amigos, minha esposa com certeza também ia ficar muito triste com essa situação. Então acredito que o rei Ezequias, no momento dessa oração, ele teve o coração dele entristecido por pensar em todos os seus familiares, em toda essa situação, né? Então ele ora e Deus ali acrescenta mais 15 anos de vida para ele. Amém? Então essa é a breve história do rei Ezequias. Falei para vocês que não ia me prolongar muito. E ele cometeu só um erro, né, gente? Um erro que foi irreparável. Um erro que, às vezes, a gente não consegue enxergar pela tamanha alegria, felicidade que Deus nos proporciona em certas ocasiões, em certos momentos da nossa vida. O rei da Babilônia, naquele momento, ele ficou sabendo que o rei Ezequias estava gravemente
né, estava com a sua doença a ponto de morte, ele iria morrer, ele ia perder sua vida. Essa notícia se espalhou, o rei da Babilônia ficou sabendo e mandou mensageiros para poder ir lá dar as palavras do rei da Babilônia. Isso era muito comum ser feito, como até hoje é comum os líderes fazerem essa troca de informação, essa troca de contato, né? E o rei, muito feliz com aquela situação toda, de que o rei de Ezequias, sabendo que ele foi curado, né? Deus ali também tem mais uns versículos ali que eu fui lendo, que Deus faz a sombra retroceder, né? Ou seja, Deus faz o tempo voltar simplesmente para provar que vai curar. Deus é incrível, gente. Além de fazer o milagre da cura de um câncer, não é? Deus, para provar que vai curar, faz uma coisa que é mais impossível ainda, faz a sombra, a luz do sol retroceder, né? A sombra retroceder num relógio ali de pedra que tinha. Vocês vão ler aí os versículos e vocês vão estar cientes da história, né? Deus faz uma coisa mais incrível ainda. Mas enfim, o que eu quero falar aqui agora então é do versículo 20, capítulo 20, versículo 12. Né? Não liga não, gente. Às vezes os vizinhos dão uns gritos assim, se sair aí, vocês não ligam não. Cachorro latindo, alguma coisa assim. Não liga não. Então, no versículo 12, os mensageiros da Babilônia, né? O que tem aqui como título, os mensageiros da Babilônia. Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente, então lhe mandou carta e um presente, além, né, dos mensageiros. E o rei Ezequias, acredito, não diz aqui na palavra, né, mas eu acredito que, como qualquer pessoa, né, me comparando a Ezequias aqui, eu, mero mortal, me comparando a Ezequias, eu fico muito feliz quando recebo alguma coisa, quando recebo uma bênção de Deus. Agora você imagina uma bênção de uma cura de uma doença que você sabe que vai te levar à morte, você ganha mais 15 anos de vida e você tem vitória sobre todos aqueles seus inimigos na época e você tá ali feliz, radiante, né? E chega mensageiro de outro país, né? De outra cidade e querem falar com você. E qual a primeira coisa que você fala, né? Pô, falar, meu Deus, né? Fui curado, vou mostrar tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus me proporcionou e tal. E o rei Ezequias mostra todo o seu tesouro, tudo aquilo que ele tinha, né? E o profeta Isaías fala para ele que, por ele ter apresentado tudo aquilo, futuramente o rei da Babilônia iria escravizar o povo de Israel. Então, outra lição que devemos tirar dessa história, né? Quando a gente recebe alguma bênção, alguma vitória, temos que ter cuidado com quem vamos compartilhar essa informação, temos que ter cuidado com quem vamos compartilhar essa notícia. E eu gostaria de orientar vocês, né, que vocês meditem nessa palavra, leiam 2 Reis, capítulo 19, começa a falar sobre, capítulo 19 não, na verdade é capítulo 18, que começa a falar sobre o reinado do rei Ezequias. Aí vocês leem até o final do capítulo 20, que vocês vão ter uma ideia melhor, né? Então aqui só para colocar alguns detalhes e trazer para o nosso dia a dia. Mas é importante, né, a gente ter esse cuidado com quem a gente está passando aquilo que a gente está vivendo, para quem a gente está passando, não só as vitórias, mas também derrota, né? Porque a gente também tem nossos momentos de tristeza, tem nossos momentos de que a gente não consegue conquistar algo, e tudo é vontade de Deus na nossa vida, né? É importante estarmos sobre os pés do Senhor, estarmos com a nossa vida com Deus em dia, né? Em dia eu digo seguindo os mandamentos, fazendo as coisas corretamente, mas não devemos dividir tudo aquilo que a gente vive com qualquer pessoa. Temos que selecionar. Irmãos, então essa é a palavra que Deus trouxe no meu coração para trazer para vocês. Espero que não tenha sido muito prolongada, espero ter sido bem rápido também, tá bom? Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês nessa noite através da palavra de Deus. Amém? Desde já agradeço a minha oportunidade. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse culto que a gente teve, né, à distância, mesmo estando longe um do outro. Vocês não sabem a saudade que eu tô de estar indo para a igreja, estar encontrando com vocês, poder abraçar, poder dar aquele aperto de mão. O pessoal do Ministério de Louvor, tô com uma saudade enorme deles, de poder a gente tá ali tendo nossos ensaios até 10 horas da noite, a gente poder tá louvando ao Senhor ali juntos. Nada se compara a isso, né? Mas em breve isso vai acabar, a gente vai conseguir voltar. Isso é bom, que a gente aprende a dar mais valor, né? Mais valor àqueles momentos, até o momento que a gente não quer estar,
Porque acontece, né, irmãos? Às vezes eu até dei um exemplo aqui pra vocês. Até 10 horas da noite fazendo ensaio. Tem momento que eu tô ali na igreja e já fico desesperado. Já fico, Igor, João, 10 horas, vamos pra casa, gente. Tem esposa, tem que ir pra casa. E tô até com saudade de falar isso pra eles. Gente, 10 horas, vamos embora. Mas enfim, vamos orar então para que Deus está nos abençoando. Já falar para levar a gente para casa em paz, mas ele já está em casa. tem que tomar cuidado até com as orações nessas horas agora. Tem que prestar muita atenção no que você vai falar. Mas enfim, vamos agradecer a Deus, irmãos, por essa palavra, por esse culto, amém? Oremos então. Senhor Deus, meu Pai, queremos, Senhor Deus, te agradecer, ó Pai, por esse momento que tivemos, ó Pai, de louvor, de leitura da sua palavra. Que nossos corações venham estar sempre abertos, ó Pai, para aquilo que o Senhor quer falar conosco, nossos ouvidos, ó Pai, venham estar atentos, ó Pai, para a Tua voz, e que, Senhor Deus, venhamos estar como o rei Ezequias, Senhor Deus, venhamos ficar calados nos momentos que temos que nos calar, venhamos entender, ó Pai, nossas limitações, venhamos ter fé, ó Pai, que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que tem tamanha misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. E, Senhor Deus, que não viemos cometer, Senhor Deus, um erro que Ele cometeu, ó Pai. Quer dizer, Senhor Deus, a nossa vida, falar, Senhor Deus, tudo aquilo que a gente tem vivido, as nossas vitórias ou derrotas, ó Pai, para qualquer pessoa, Senhor Deus. Que viemos conseguir ter os olhos espirituais, ó Pai. Que conseguimos, ó Pai, ver com quem podemos compartilhar e com quem não podemos compartilhar, Senhor Deus, a nossa história. Por isso, ó Pai, entregamos em Tuas mãos nossas vidas e queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento. É isso que eu lhe peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Valeu, irmãos, fiquem na paz. Até a próxima. Te louvarei.